Se você deseja algo mais de Deus, meu querido, é necessário todos os dias, cada um de nós, temos o nosso culto pessoal e particular com o Senhor. E eu tenho que falar algumas coisas essa noite. Que a intimidade, Deus, Ele deseja intimidade conosco. Se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, ali Deus, a Bíblia registra, né, que Deus vinha na viração do dia para falar com Adão. Por que, amados, que Deus vinha na viração do dia? Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. O Senhor criou o homem, Ele fez tudo. Mas o Senhor, Ele vinha porque Ele estava querendo não apenas estabelecer um relacionamento com este homem que Ele criou, mas muito mais que isso, ter uma intimidade. E Deus, todos os dias, todos os momentos que Ele vinha ao encontro de Adão, eu fico pensando, irmãos, né? Imagine Deus vir todo dia conversar com você. Qual seria o assunto, não é? Então eu imagino que Deus falava com Adão sobre o seu dia. O que ele tinha feito naquele dia. Quais animais ele tinha dado um nome? Que nome ele tinha dado? Deus vinha e tinha prazer em conversar com esse homem. E eu quero falar para você, amados, que isso não mudou. O Senhor ainda continua desejando esse encontro. Todos os dias. Saiba que Ele está nos esperando. Talvez você não tenha, ou quem sabe já tenha um lugar na sua casa, onde você tem ali o seu momento devocional com o Senhor. Bom, o pastor falou aqui que minha família cresceu, né? E é verdade, meus filhos casaram, tem apenas uma solteira que deve se casar no começo de 2027. Mas ela já mora fora, né, já há alguns anos, por conta de estudar, e agora trabalha, então ela mora fora. Então ficou só eu e meu esposo. E quando as minhas netinhas estão lá, né? Mas o quarto que era do meu filho, eu transformei ele no meu quarto de oração e de estudo da palavra. Não que antes não tivesse um lugar, porque dobrar o joelho até na beirada da pia. Não sei se a Kate já fez isso. Aliás, amados, eu tenho que confessar para você, a beirada da pia é um negócio interessante comigo. Toda vez que eu estou lá lavando louça, o Senhor vem. Aleluia. Você já sentiu a presença dEle? Ele está aqui. Então, queridos, não é um lugar, uma hora, um momento, mas quando Ele nos chama para esse momento especial. Mas eu transformei esse quarto num quarto de oração, de adoração. Ali colocamos os instrumentos, que meu esposo é músico, né? Às vezes acho que o pastor escuta ele tocando um teclado lá. E todas as vezes que eu passo na porta, é como se eu ouvisse o Senhor me chamar. Porque Deus, Ele espera que a gente vá, querido. Ele marca um encontro conosco. Ele marca aquele momento conosco. E de todos os momentos para a minha vida que eu mais gosto de estar com o Senhor, né? Em todos os momentos eu gosto de estar, mas é pela madrugada. Então, ali de madrugada, estou lá falando com o Senhor, né?
Então, queridos, Deus, Ele todos os dias, Ele queria esse contato, esse relacionamento com Adão. E Deus estava presente ali, até que aconteceu o pecado. Então, a gente sabe, né? Você conhece a história. Esse momento tão especial foi parado, né? Não teve continuação por conta do pecado. O homem foi expulso do jardim. E então, muita coisa se passou depois disso. Até que lá na frente, Deus levanta um homem para libertar o seu povo. Deus levanta Moisés. E eu quero ler com vocês esse texto, porque é muito lindo quando Deus se refere a Moisés, que está em Números 12, do verso 6 ao 8. Números 12, do verso 6 ao 8. Aleluia. Você já encontrou? Diz assim: eu disse. Eu gostaria de ler desde o início, então, porque é para você poder entender o que está acontecendo aqui, né? Porque às vezes a gente lê só um trechinho, mas vamos no capítulo 12, no verso 1, irmãos. Diz assim, no verso 1 do capítulo 12: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. É claro que aqui ele já tinha se transformado por Jesus, né? Que Moisés, antes de ter Deus, ele não era mansinho assim, não. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Aqui é Deus falando com Miriam e Arão, tá bom, irmãos? Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles e foi-se. E a nuvem desviou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã.
Então, aqui é uma situação de rebeldia de Miriam e Arão contra Moisés. Mas eu não vou focar nisso. O que eu quero focar é no que Deus fala a respeito de Moisés. Irmãos, imagina um homem. Talvez a sua tradução fosse um pouco diferente da minha aqui. Que Deus fala com ele face a face. Não é por sonho. Não é por nenhum profeta. Deus fala com ele face a face. Moisés subia no monte, Deus descia. Né? O Senhor fala que ele, Moisés, via, né, que fala, fala com ele boca a boca e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Em outra tradução vai dizer que Moisés, ele via o perfil de Deus. Ele não viu o rosto de Deus, mas ele pediu para ver a glória. E o Senhor disse que ele passaria suas costas na fenda da rocha e Moisés poderia ver. Então Moisés, ele atingiu um grau de intimidade com Deus, que eu vou ser bem sincera, eu tenho uma inveja bem santa dele. Porque irmãos, ele falava com o Senhor face a face, e Deus respondia. Imagina um diálogo. Mas eu quero falar para você, querido, que esse grau de intimidade que Moisés conquistou com o Senhor, porque é uma conquista, é uma coisa que foi acontecendo dia a dia. Dia a dia. E assim será com cada um de nós. Porque a intimidade, ela requer o quê? Relacionamento. E o que é intimidade? É você conhecer alguém mais profundamente. Só que você não consegue conhecer uma pessoa mais profundamente de estar com ela apenas um dia. Você, para conhecer alguém, né? A gente fala muito ainda com relação a casamentos, né? Tem que comer pelo menos 1 quilo de sal, ou então um saco de sal, né? Para você falar que conhece alguém. Porque leva tempo. Relacionamento, você vai conhecendo a pessoa. Assim a nossa convivência com o Senhor. Amados, como que nós vamos poder dizer que conhecemos a Deus se nós não nos relacionamos com Ele? Não podemos, né? Como Jó falou, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Por quê, amados? Ele até fazia os sacrifícios que a Bíblia fala, ele servia a Deus, ele era um homem bom, ele sacrificava pelos seus filhos, por causa do pecado dos seus filhos, e Deus deu referência de Jó a Satanás. Mas Jó reconhece, eu conheci a Deus de ouvir falar. Depois que ele passa todo aquele processo, aí ele fala, agora eu conheço Ele de andar com Ele. Então, amados, a intimidade, ela não vem de apenas uma conversa. A intimidade não vem de apenas um dia na presença do Senhor. É uma conquista, é todo dia, é você plantando ali a sua sementinha de oração, de busca, de convivência, de relacionamento, para você se aprofundar nessa intimidade, amados. Então, olhamos para Moisés, e por que nós vemos que ele tinha esse grau de intimidade com o Senhor? Por que ele falava com Deus face a face? Porque ele tinha um segredo. Ele trilhou o caminho da conquista dessa intimidade. É bem verdade que Moisés, ele era alguém escolhido pelo Senhor para uma grande obra. Deus o chama no deserto, através de uma sarça ardente. Que interessante, né? Tudo começou com fogo. E Deus, Ele é fogo abrasador, amados. Então, a intimidade só se ganha com o tempo de relacionamento. Não tem outra maneira, amados. Se nós
de nós conquistarmos uma profundidade maior com Deus. Como nós podemos, então, nos relacionar com Deus? É um caminhar, uma jornada, uma vivência, que vem através do quê? Da oração e da leitura da palavra. Não tem outra maneira. Então, você precisa dedicar um tempo ao Senhor pela sua... Eu aconselho você fazer isso de manhãzinha, antes de você fazer qualquer coisa. Entrega as suas primícias ao Senhor. Vá lá. Antes de fazer qualquer coisa, tire para você falar com Deus, para você pedir a Deus pelo seu dia, por aquilo que você vai viver, porque quando nós nos antecipamos, o nosso dia é diferente, amados. Todas as guerras, todas as lutas que vamos travar naquele dia, Deus já entra, já nos ensina como guerrear, como vencer, antes de nós mesmos sairmos de casa para fazer algo para o trabalho. Porque nós nos antecipamos na presença do Senhor. É muito importante ali que Deus nos dá a direção, que o Espírito Santo vem e fala conosco, que a palavra salta aos nossos olhos, porque a presença de Deus se manifesta. É necessário esse relacionamento com Deus para que tenha intimidade. Amados, e a igreja que vai prevalecer é aquela que busca queimar por Jesus, queimar o coração na presença do Senhor. Aleluia. Então, a intimidade ela é uma conquista. Quanto mais buscamos, quanto mais nós pedimos, quanto mais nós tentamos ali diante do Senhor e queremos entrar nessa intimidade com o Senhor, mais Deus vai acrescentando sobre as nossas vidas. Cada dia Deus nos dá mais um pouquinho. Cada dia você sobe um degrau. Cada dia você trilha mais um pouquinho do caminho da intimidade. Aleluia. Não pense, amados, que orar é fácil. Não é. No primeiro dia, quem sabe, você vai chegar ali, você vai ficar 5 minutos. Porque não consegue mais. Mas, sabe, discipline a sua carne. Insista em ficar na presença de Deus mais. Quando você vê, você já ficou meia hora, já ficou ali 1 hora, já passou o tempo, e aí você vai sentindo prazer em estar na presença de Deus. Quem aqui gosta de fazer exercício físico? Levanta a mão, eu sei que o pastor Fábio faz. Poucas pessoas, né? Mas não é uma disciplina? A gente não tem que ir para a academia, não tem que ficar lá treinando. Porque se você não fizer isso, os músculos não vão ser condicionados. A mesma coisa é a vida cristã. Se a gente não se disciplinar, se a gente não fizer o que é necessário, a gente não vai ganhar músculos espirituais. Não vai. Amados, a verdade é que nós não temos desculpas diante de Deus, porque cada amanhecer, cada dia, nós temos uma nova oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Cada dia que você abre os olhos, Deus te deu oportunidade para você começar agradecendo, porque você abriu seus olhos naquele dia. Então, Deus, Ele não quer que nós façamos as coisas para Ele, ou que nós vamos para a oração, ou qualquer coisa que a gente venha fazer para Ele, porque nós temos que fazer, ou por obrigação. Não, amados. Ele não quer que a gente simplesmente faça. Ele não quer que a gente simplesmente ore. Ele não quer que a gente simplesmente entre no nosso quarto por entrar. Não, amados. Deus, Ele deseja que nós desejemos orar. Deus, Ele quer que nós o desejemos mais que todas as coisas. E eu estava aqui, enquanto a gente estava adorando o Senhor, e eu estava pensando, e Deus trouxe ao meu coração, a minha mente, a cena ali no Jardim do Éden, das 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Senhor tinha falado com Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderás comer, mas da árvore da vida eles podiam comer.
E qual foi a escolha, né, irmãos? Então, queridos, servir a Deus é uma escolha. Porque Deus, Ele não nos obriga. Porque senão Ele não seria Deus. Ele não seria um Deus justo, que Ele obrigaria as pessoas a servi-lo. Não, Deus quer que a gente o sirva por amor. Que a gente faça o que a gente faça por desejar fazer. É por isso que nós estamos falando para os irmãos que o Senhor deseja, Ele quer que nós o desejemos. Ele quer que nós possamos desejar orar, possamos desejar estar na presença dEle, possamos desejar fazer com que o nosso coração venha a arder cada dia mais, queimar por Jesus, pela sua presença. Assim como o ar que nós necessitamos, nós respiramos, estamos vivos por causa desse ar que vem nas nossas narinas. Assim seja a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu quero dizer, queridos, que ao entrarmos naquele momento com Deus, quando nós estamos na intimidade do Senhor, você sabe que o Senhor purifica o altar. Começamos a passar por um processo do trabalhar de Deus, da purificação do Senhor, do trabalho de Deus em nós, de tirando aquilo que Ele não deseja, que Ele não vê, que não é bom em nós. Então Deus começa através do fogo do Espírito, que também é um fogo consumidor. A intimidade do Senhor, na intimidade do Senhor há fogo consumidor. Que fogo é esse, pastora Miriam? É o fogo do confronto. Sabia que quando você vai para o seu quarto, para o seu momento de oração, você pode até estar bravo com alguém, chateado com alguém, começa a falar, Deus, tal pessoa fez isso, fez isso. Quando você vê, você está pedindo, Senhor, abençoa aquela pessoa, Senhor, eu quero perdoar, eu quero, entendeu? Porque Deus começa a confrontar a nossa vida, nos confrontar. Porque nós precisamos, amados, ser cristãos, de verdade. Então, na intimidade do Senhor, há fogo consumidor e é o fogo do confronto. E Deus vai trabalhando a nossa vida. Ele vai nos moldando, nos tornando ainda mais parecidos com Jesus. Aleluia. Então, o ir até Jesus precisa ser por entendermos que o necessitamos, assim como o ar que respiramos. E quem é que vai nos conduzir a essa intimidade, a esse relacionamento? Quem é que vai fazer isso? Irmãos, é o amado e bendito Espírito Santo. Às vezes as pessoas, né, você sabe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas não dão o devido valor ao Espírito Santo. Parece que há um pensamento que ele é menor. Não. Ele é tão Deus quanto Jesus e como Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele não é menor de jeito nenhum. Ele foi enviado e foi dado à igreja por Jesus Cristo. Para quê, amados? Como Deus Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo está aqui para nos ajudar, aleluia, a chegarmos até o dia do arrebatamento. Ele está aqui para nos preparar como noiva do Cordeiro, para nos levar até Jesus. Aleluia. E é o Espírito Santo que vai nos conduzir a esse relacionamento mais profundo com Jesus. É Ele que vai mostrar para nós como que é o noivo, como que o noivo deseja que nós estejamos como igreja, como noiva. É o Espírito Santo que vai, amados, nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. É o trabalhar do Deus em nós através do Espírito Santo. Amados, Jesus está aqui, sim, está, através do bendito Espírito Santo. E se você pode sentir Ele aí, eu quero pedir para você dar um glória a Deus aí onde você está, aleluia.
Aleluia, então nós precisamos adorar também o Espírito Santo, precisamos também orar pedindo a Deus que Ele nos dê mais do seu Espírito Santo, e que essa presença amada do Espírito Santo possa estar em nós todos os dias, porque nós precisamos valorizar, amar e adorar o bendito Espírito Santo. Ele é uma pessoa, Ele é Deus, através do Espírito Santo, Deus está em nós. Aleluia, amados, se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Então, os segredos do Senhor, ou seja, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Ele quer fazer, Ele vai revelar antecipadamente, conforme lemos no primeiro versículo que lemos aqui hoje, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. O que é o segredo de Deus? Aquilo que Ele vai fazer. O Senhor diz na sua palavra que Ele não escondia dos seus profetas, dos seus amigos, aquilo que Ele iria fazer. Mas como é que nós vamos saber aquilo que Deus quer fazer, se a gente não tem segredos com Deus? Esse segredo vem através da intimidade. Porque, amados, um amigo conta para o outro os desejos mais profundos do seu coração, né? Um amigo que tem um outro amigo conta para o outro aquilo que é o desejo mais profundo do seu coração. Assim Deus quer falar com você, quer falar comigo, quer revelar a nós quais são os desejos mais profundos do seu coração, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele vai fazer. Irmãos, Deus deseja que subamos o monte, aleluia, da oração, o monte da busca, da intimidade com coragem, para que possamos encontrar o Senhor lá em cima, no lugar aonde está o altar, que será queimado pelo Senhor. Você sabe, né? Que quando nós atravessarmos esse limite com Deus, que não é a oração superficial, por isso que eu falei que nós precisamos insistir. Esse lugar do altar, do jardim secreto, da presença do Senhor, não vem com uma oração de 5 minutos. Não vem com uma coisa rápida. Não, você precisa se colocar por buscar Deus, por querer realmente estar na presença do Senhor, por se doar a Deus, para que você possa atingir esse lugar, aleluia, aonde muitos poucos vão, meus irmãos. Somente Moisés subia o Sinai. Quantas pessoas tinha no povo de Israel, junto com ele? Mais de 3 milhões de pessoas, fora crianças, mulheres. Mas só Moisés subia o monte. O povo dizia: vai Moisés, Deus fala com você, você fala com a gente. Mas no começo não era o desejo de Deus. Deus queria que todos subissem, que todos fossem, que todos buscassem, que todos pudessem falar com Ele face a face. Assim Deus deseja para nós hoje, irmãos, que todos nós possamos entrar na sua intimidade, possamos conhecê-lo mais e mais. Amados, eu não estou falando aqui, amados, nesse momento somente de ficar realmente nos dons espirituais, não. Eu estou falando de presença, eu estou falando da intimidade, eu estou falando do Espírito Santo, daquele que nos conduz, aleluia, até a presença do Senhor, aleluia. Mas a presença do Senhor na nossa vida, nós diante de Deus, naquele momento de intimidade de oração, quando você atinge esse momento, aleluia, nós somos um altar queimado diante de Deus, porque a intimidade requer renúncia de nós mesmos, a intimidade requer envolvimento, disposição. A intimidade requer compromisso a todos os dias. Tem hora marcada, o Senhor vai estar nos esperando naquele momento. E a intimidade requer lutar por esse relacionamento diariamente. Porque temos um adversário.
Você sabe que Satanás não brinca, aleluia, de simplesmente querer nos atacar. Não, ele nos ataca mesmo. Ele deseja nos tirar da presença de Deus. O que ele faz? Coloca distrações, situações, para nos tirar, nos afastar desse compromisso com Deus. Ele deseja roubar o nosso tempo. Ele deseja fazer tudo para impedir que a gente alcance esse nível de relacionamento com Deus, porque quando chegarmos nesse momento de relacionarmos tão intimamente com o Senhor, amados, nada mais poderá nos parar, porque nós vamos entender, aleluia, como funciona o mundo espiritual, como Satanás age, e ele sabe que ele já é um vencido, que ele já é um derrotado, e nós poderemos levantar nossas mãos dentro dos nossos lares, e ele não poderá agir, aleluia, porque a autoridade se conquista na intimidade, aleluia. A autoridade com o Senhor se conquista na intimidade, aleluia. Ore que andaiaxe camanaia do que andarás. Ver o Senhor face a face, conhecer o seu rosto e o seu perfil é maravilhoso. Entrar no Santo dos Santos é um privilégio e é de poucos, infelizmente. Não por causa de Deus, mas por nossa própria causa, porque nem todos queremos e conseguimos pagar o preço da intimidade, da busca, do queimar no coração pelo Senhor e de ser um altar queimado pelo fogo consumidor do Espírito Santo. Aleluia. Uma coisa é certa, queridos, quem não se preocupa com isso vive um cristianismo raso, superficial e muito vazio. Quem não se preocupa com a intimidade, com o dia a dia com o Senhor, vai viver um cristianismo superficial. Nem sabe por que está na presença de Deus. Então, nessa noite eu quero incentivar a todos os irmãos a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Lá em Isaías 55, 6 vai falar sobre isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Hoje é o tempo oportuno para se buscar o Senhor, para se viver uma intimidade com o Senhor. Você sabe que nós estamos atravessando momentos muito difíceis na nossa nação. Este ano é um ano de muitas surpresas de Deus. Eu creio, amados, mas a igreja de Jesus precisa entender que ela precisa descer na oração, que ela precisa se colocar na presença de Deus, pela sua própria vida, pela sua casa, pela sua família, pelo nosso Brasil, pelo nosso país, porque Deus vai agir, aleluia. Deus vai agir e já está agindo. Eu nem preciso falar para você aqui, porque se você acompanha a rede social, você viu o que aconteceu nesses dias. Deus já começou a agir com braço forte e vai chegar à nação brasileira, porque o Senhor vai libertar nossa nação. Mas igreja de Jesus, ore, se posicione, busque pela sua vida, porque o grande avivamento prometido virá sobre a nação brasileira. Aleluia. Mas o que é o avivamento? É pular, é cantar, é falar em línguas? Não, é arrependimento, é vestir-se de pano de saco e se colocar na presença de Deus. Se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor. E isso só é possível, amados, quando nós vamos para a intimidade de Deus e nos prostramos diante dEle, entendendo quem somos, que nós não somos nada, como cantamos aqui hoje, e que Ele é tudo, aleluia. Então hoje é o tempo oportuno para nós buscarmos ao Senhor, é um convite de Deus para nós. Ele está nos aguardando lá no secreto, Ele está nos aguardando lá naquele lugar, naquele quarto. Ele está te aguardando na beira da sua cama. Ele está te aguardando. Ele marcou um encontro com você, querido. E quanto tempo faz que não se dobra diante do Senhor? E tudo isso, amados, que eu estava falando até agora,
também é muito importante se preocupar com a santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando nós entramos nesse momento com Deus, como eu disse para você, fogo consumidor, Deus vai começando a limpar a nossa vida. E nós vamos começando a ficar diferentes. Pode ter certeza que alguns vão te chamar de esquisito, que você não vai mais em alguns lugares, que você está ficando diferente, que você está ficando quadrado, que você só quer buscar Deus. Mas é isso mesmo, porque de repente a gente vai ver que tem alguns ambientes, alguns lugares que não vão mais se encaixar conosco, que não vai mais servir para nós, porque ali não tem a presença de Deus. Porque quando a gente está realmente envolvido pelo Senhor, não que nós não possamos ir a outros lugares, mas sabe, queridos, aquilo que não edifica a nossa vida, aquilo que não edifica a nossa fé, não traz mais satisfação no nosso coração. Porque nós queremos somente estar diante do Senhor em santidade. Então eu quero dizer para você, não se venda, não negocie a tua salvação, não negocie a tua unção, não venda a tua unção, não venda aquilo que Deus já colocou sobre você, não entregue para Satanás aquilo que Deus já fez na tua vida, querido. Porque foi pago um alto preço por Jesus. O sangue do Cordeiro foi derramado. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos purificados, para que nós fôssemos limpos pelo Senhor. Jesus pagou esse preço. Valorize o sangue do Cordeiro, valorize aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez, valorize a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que nos últimos dias, aqueles que se sujam, se sujariam mais ainda. E aqueles que se limpam, se limpariam mais ainda. Então nós estamos vivendo esse tempo. Saiba que nós entramos num momento da história da igreja, em que o Senhor está balançando a peneira. Aleluia! A peneira de Deus está sendo balançada. E o vento vai soprar toda a palha. Aquilo que não for trigo não vai ficar, queridos, na peneira. O joio está sendo tirado, está sendo removido, porque nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra, aleluia. Jesus virá buscar a sua noiva, e Ele está preparando uma igreja forte, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja em santidade, uma noiva preparada, adornada, para encontrar o noivo Jesus. Saiba que a peneira de Deus está, sabe, igual aquele agricultor que pega a peneira e começa a balançar as sementes para tirar a palha e fica só o grão. É o que Deus está fazendo conosco. O ano de 2025 não foi fácil. Você sabe que não foi, não é? E nós atravessamos. Deus nos sustentou. O Senhor também vai nos sustentar em 2026. Mas saiba que Deus vai chacoalhar a peneira. E só vai ficar aquele que estiver firmado na palavra, na intimidade com Deus, na presença, buscando ao Senhor. Por isso, irmãos, é que eu estou dizendo a vocês, porque o Senhor falou comigo primeiro, que nós precisamos estar firmados no Senhor, não num cristianismo superficial, mas algo profundo, verdadeiro, que tem raiz, que não se abala com facilidade, que pode até soprar o vento, mas nós não seremos arrancados da nossa fé. Porque nós vamos ver coisas inacreditáveis nesse ano, que você acha que você nunca iria ver na sua vida. Que nós já estamos vivendo um tempo da operação do erro, do engano, dos escândalos. Essa semana que passou, não sei se você acompanhou aí, um escândalo muito feio, numa igreja lá no Pará.
Não sei se os irmãos acompanharam a notícia. Alguém aí viu? Só foi. Então, foi só o começo, irmãos. Deus está limpando a igreja. Deus está limpando os altares. Deus está começando pela igreja. E Deus vai limpar o nosso Brasil. Mas não se assuste com aquilo que você vai ver, que você vai ouvir. Então, para isso, é necessário nós estarmos firmados no Senhor. Entender que a vida cristã é algo muito mais profundo do que simplesmente vir aos cultos. É uma vivência de todo dia na presença do Senhor. Se você muitas vezes está enfrentando lutas, dificuldades, problemas difíceis, eu quero também dizer a você que além de orar, de você buscar Deus na sua intimidade com o Senhor, procure ajuda aqui na igreja, fale com o pastor. Né? A gente tinha uma frase no meio dos crentes, que era assim: empresta um vaso para orar com você. Né? Quando a gente está passando uma luta terrível, eu vou emprestar um vaso para me ajudar em oração. Vai lá no irmão, me ajuda nessa guerra que eu estou travando. E você vai ver que é uma bênção. A igreja tem que estar unida, é um por um e um por todos. Nós temos que estar unidos, irmãos. Estarmos orando pelas nossas famílias. Estarmos orando pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Eu já profetizo em nome de Jesus, que logo, né, assim que Deus vai prover também na vida de vocês. Que a nossa descendência servirá ao Senhor. Será perfume das nações. Então, amados, se você não está vivendo isso no seu lar, se a tua família está desestruturada, filhos não querem vir ao Senhor, não adianta guerrear com palavras. Você precisa ir para a oração. A nossa guerra, ela é espiritual. É batalha espiritual, igreja, é batalha espiritual. Nós somos soldados de Cristo, do exército do Senhor, e Deus está treinando a sua igreja. Por isso nós precisamos estar firmes, ter raiz. Eu vejo hoje que é tão difícil isso. Parece que esses crentes de hoje, mais modernos, não têm essa raiz. Eles querem que tudo seja tão rápido como é a internet. Não tem paciência de nada, não sabe abrir a Bíblia, porque fica tudo no celular. Não estou criticando o celular, irmãos. Só estou dizendo que você precisa pegar a palavra, conhecer onde estão os livros, abrir que a sua Bíblia tem que ficar gasta de tanto você ler. Conhecer o que está escrito aqui. Ser crente de verdade, crente raiz, não negociar os princípios. Aquilo que a Bíblia condena, você deve condenar. Aquilo que a Bíblia fala, não, nós devemos obedecer. Então eu tenho visto uma geração que negocia para ficar bem de todos os lados, mas Deus não quer isso. O Senhor está chamando a sua igreja. Deus está trazendo um alerta para a sua igreja, que ela volte o caminho, volte ao princípio, volte ao primeiro amor e entre pela porta, porque é um ano de acerto, é um ano de conserto, é um ano de intimidade, é um ano de fogo para o consumidor nas nossas vidas, irmãos. Aleluia. Deus está chamando a sua igreja a prevalecer sobre Satanás. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Mas, amados, como essa igreja vai vencer se ela não estiver pronta? Se ela não estiver preparada, se ela não souber guerrear a sua guerra, se ela não souber batalhar a sua batalha, como ela vai estar preparada? Igreja de Jesus, enche a sua lâmpada com azeite do Espírito. Igreja de Jesus, encha a reserva da lamparina com azeite do Espírito.
Porque dias difíceis virão e nós precisaremos estar cheios da presença para suportarmos, aleluia, e prevalecermos. Oh, que andai aramashere que andarás. Eu vou falar aqui, pastor, porque o Senhor está me autorizando a falar. Esses dias, Deus tem falado muito comigo a respeito daquele texto de Daniel, onde a escrita na parede. O rei Beltesazar vai e pega tudo que era do templo de Deus e traz para fazer uma festa profana, uma festa terrível, com tudo que era da casa do Senhor. E de repente, ele está lá com tudo aquilo, as coisas consagradas ao Senhor, e bebendo e fazendo um monte de coisas erradas. E ele olha a parede e começa uma mão a escrever na parede. E a Bíblia fala que ele fica tão assustado que as suas pernas começam a tremer. E aí, nenhum dos seus videntes, dos seus magos, puderam traduzir aquilo que estava escrito. Então, eles mandaram chamar a Daniel. E Daniel trouxe a interpretação daquela escrita. Julgamento de Deus, juízo de Deus sobre ele. A Bíblia fala que Daniel, interpretando aquela escrita, fala: o teu reino foi julgado, foi pesado na balança, fosse achado em falta. E será dividido, tu perderás e morrerás. Naquela mesma noite, ele morreu, ele perdeu o reino e tudo aconteceu. Irmãos, Deus está escrevendo nas paredes do Brasil. Deus está escrevendo. E vai ser a mesma coisa. Nós estamos na estação do juízo e julgamento de Deus sobre a nação brasileira. Por isso, igreja, remanescente e fiel, aleluia, ore. Ore, porque a libertação, a vitória que tanto almejamos, só virá depois que Deus trouxer essa limpeza que Ele disse que vai fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, eu quero te convidar, amados, porque eu não estou falando de política, irmãos. Isso daqui parece política, mas não é. Porque é uma batalha espiritual. Se nós não orarmos, nós prevaleceremos no cativeiro. Amanhã, lá na nossa igreja, nós vamos começar a campanha de primícias, pastor. Nós antigamente fazíamos 12 dias, agora 6 dias, cada dia representando 2 meses do ano. Nós oramos pelo ano inteiro, né? E amanhã eu vou falar lá sobre Gideão. E eu estava estudando a história de Gideão. Mas não apenas a história, por que o povo de Deus foi escravizado. E aí comecei a ler todo de novo, né? E você vai vendo que muitas vezes antes de Gideão, o povo de Deus estava em cativeiro e Deus libertou. Aí caiu novamente em cativeiro, Deus libertou. Caiu novamente em cativeiro, Deus libertou. Por quê? Porque o povo se virou a fazer tudo que desagradava a Deus. O povo pecou. O povo de Deus partia para a idolatria, partia para se misturar com as nações pagãs, começava a adorar Balaíns, começava a adorar, né, os deuses falsos. Então vinha o cativeiro sobre eles. Aí eles clamavam ao Senhor, Deus, na sua infinita misericórdia, enviava alguém para que fosse liberto. Não demorava muito, de novo o povo fazia a mesma coisa e caía novamente em cativeiro. Então, irmãos, se nós entendermos que nós estamos vendo o nosso país aprisionado em cativeiro,
da forma que está, e a igreja de Jesus não entrar na oração, não pedir perdão por aquilo que tem acontecido, não pedir perdão por si mesmo, porque nós também falhamos, nós também erramos, não pedir perdão pelos pecados da igreja, porque o povo é ímpio, eles estão fazendo todo tipo de impiedade, mas a igreja de Jesus precisa se colocar na posição. Nós estamos falando de intimidade com o Senhor, então nós precisamos entender que essa intimidade também nos leva a orar pela nossa nação. Porque, irmãos, é o nosso futuro, mas não apenas o futuro dos nossos filhos, mas não apenas dos nossos filhos, das gerações dos nossos netos também que virão, se Deus permitir. Para que não seja uma nação escravizada, mas que nós possamos ter um país livre, que é livre para nós podermos entrar às portas da igreja e vir aqui adorar o Senhor. Então você entende que é uma guerra espiritual. Então eu quero, nessa noite, no primeiro culto do ano, dizer para você, igreja de Jesus, você que nos assiste pela internet, que você busque essa intimidade, que você busque estar na presença de Deus, que você busque se colocar mais, buscar por algo maior na sua vida, que não seja um relacionamento superficial, fraco, que não suporta as lutas, as dificuldades. Aleluia. Amados, se nós formos entregar, por causa da luta que passamos, então nenhum de nós estaríamos aqui. Porque a verdade é que nós estamos vivendo um tempo de lutas muito difíceis. Não dá tempo da gente sair de uma, já está em outra. Por isso nós precisamos ser cristãos maduros, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, sabe, convictos da fé no nosso coração. E outra coisa, irmãos, nós não podemos ir à igreja ou estar na fé por causa de homens. Devemos ir à igreja, sim, buscar Jesus, adorar o Senhor, buscar a Deus. Porque a igreja, amados, a igreja, todas elas vão ter problema. Não adianta você achar que vai ter uma que é melhor que a outra. Não existe isso. Se você achar uma que seja perfeita, nem vá para lá, que você vai estragar. Então, aonde você está plantado, aonde Deus te colocou, aleluia, cresça, fortaleça, amadureça, seja cheio de Deus, trabalhe para que outros possam também se levantar na mesma unção que Deus está derramando sobre você, reparta aquilo que Deus tem falado ao teu coração, querido, não fique, isolado no seu cantinho, não, seja alguém que faça algo para que Deus possa alcançar muitos mais. Aleluia. E que seja um ano em que nós vamos nos colocar realmente para buscar Deus de verdade, conhecê-lo mais de perto, que Ele se revele a nós cada dia da nossa busca, da nossa intimidade com Ele, Ele se revele mais a nós. Eu tenho certeza que você vai viver experiências no secreto que você nunca pensou viver com Deus. Então, querido, se você deseja isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que você possa buscar, porque nossas guerras nós vencemos de joelho e no nosso quarto. Leve para o seu quarto de oração muitas vasilhas para serem cheias de azeite. Assim como aquela mulher que foi ao profeta e disse: olha, minha família está sendo escravizada, meu esposo morreu, ficaram dívidas e eles querem levar meus filhos como pagamento das dívidas. O profeta falou para ela: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija pequena de azeite. Então ele falou: vai, empresta muitas vasilhas, entra no teu quarto, fecha a porta e começa a derramar o azeite sobre essas vasilhas. E assim ela fez, e aquelas vasilhas foram sendo cheias.
Muitos usam essa passagem para falar sobre provisão de Deus, e é mesmo. Mas ela também é sobre a presença do Espírito Santo. Quantas vasilhas você levar para oferecer a Deus, para Ele fazer um milagre com o seu pouquinho óleo que você pode ter nesse momento. Se você usar, obedecer à voz do Espírito, todas essas vasilhas serão cheias. E você não será mais a mesma pessoa. Porque a presença de Deus se fará tão grande na tua vida, na tua casa. Tua casa será transformada. Tua família será alcançada. Por causa das vasilhas que você encheu. Essa mulher pagou todas as dívidas. Seus filhos não foram levados. E ela viveu do resto. Deus não quer que a nossa família seja escravizada. Satanás é o pai da mentira. E ele quer levar a nossa família. Ele quer destruir a nossa casa. Compete a mim e a você não deixar. Irmãos, vamos para o joelho. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos nos encher de Deus. E vamos conquistar a nossa terra, começando da nossa casa. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés será nosso. Oh, aleluia. Você pode receber que é de Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés será nosso. Nós vamos ganhar essa guerra espiritual. Se você tem guerreado pela sua família, não desanime. Continue, porque Deus vai entregar nas tuas mãos. Esta guerra não é sua, é do Senhor. Mas Deus, embora Ele fosse dar ao seu povo todas as vezes a vitória, quando Ele deu estratégias mais diferentes possíveis, mesmo assim o povo ia para a guerra. Podia ser que chegasse lá, tinha que gritar, o muro caía. Podia ser que chegasse lá, tinha que acender o cântaro, bater lá e destruir. O milagre acontecia, o povo ganhava a guerra. E numa das vezes que eles foram, o anjo do Senhor veio e com um simples bater das suas asas, mais de 180 mil homens foram mortos, inimigos do povo de Deus. Irmãos, Deus pode e Ele quer agir por você. Deus quer enviar o seu anjo para lutar as suas guerras. Mas só vai acontecer quando nós formos para o secreto. É lá que nós vencemos as batalhas. É lá que nós ganhamos as guerras. É lá que nós vencemos a nós mesmos. É lá que nós nos enchemos mais de Deus. É lá que nós nos vestimos da armadura. É lá que nós somos transformados pelo Senhor. Então que esta palavra fique firme e fundo no seu coração. Que você possa este ano fazer um propósito com o Senhor. De ir mais longe, de ir além, de conhecê-lo mais profundamente. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, a sua casa e a tua família. Que você tenha bonança, prosperidade, paz, alegria e unção e capacitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Eu gostaria de orar. Posso, pastor? Vamos ficar em pé, amados. Aleluia. Se você deseja ter esse momento com Deus mais profundo, queria te convidar a vir aqui à frente, dar um passo de fé. A gente sabe que por nós mesmos nós não conseguimos, irmãos. Somos falhos. Mas Deus só quer mesmo que a gente tenha desejo de fazer.
Aleluia. Oh, te que amanaia xere que andará, mas toma na que andei araxê. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ore que andai aramanai, chore que andarás. Se você já é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a orar em línguas nesse momento. Que você chame a presença do Espírito Santo sobre você agora. Deus está contemplando o teu coração. Deus está contemplando você nesse momento aí onde você está. Aleluia. A pastora Miriam não pode fazer nada por você, meu querido. Mas o Deus que eu sirvo, que está aqui nessa noite, Ele pode. A presença dEle é real neste lugar e se manifesta em nossas vidas. E eu quero te convidar a você, sem reservas, entrar na presença do Senhor. Aleluia. Deus vai te conduzir até o santíssimo lugar. Ali, num lugar especial, debaixo das sombras dos querubins, das asas dos querubins. Nós vamos agora entrar na presença do Senhor. Pelo sangue precioso de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja. Os teus filhos que vieram à frente, Senhor, dizendo, eu quero mais. Eu quero mais. Eu te agradeço, Senhor, porque, ó Deus, quantos estão aqui que não estão contentes com o que já têm. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor disse para aquela samaritana, se tu bebesse dessa água que eu te der, você não teria mais sedes, vai saltar uma água, de dentro de você águas vivas. Senhor, que essa mesma água, esse mesmo toque do teu Espírito venha sobre a tua igreja nesta noite. Eles estão assumindo um compromisso diante do Senhor, de maior envolvimento, de maior compromisso, de maior, Senhor, busca, de intimidade com o Senhor, de te conhecer, Senhor, mais profundamente, de subir o monte da oração. Pai querido, eu te peço que o Senhor envie o vento do Espírito essa noite, neste lugar, e que o Senhor agora possa trazer sobre cada um que está aqui o toque do teu Espírito Santo. Sopra sobre a tua igreja, Jesus. Sopra sobre a tua igreja, Senhor. Ó Deus, sopra sobre a tua igreja, Espírito Santo, sopra. Sopra, vento do Espírito. Caminhando que andai, araxe que andará mais, tomanai, de que andarai, axere que andará mais. Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, manifeste-se sobre nós agora. Traz a presença do teu Espírito, fogo do Espírito. De camanai, axere que andarás. Busca, querido, ore, peça ao Senhor agora para Ele te tocar aí onde você está.